Irmãos, ainda em pé, vamos ficar de pé mais um pouquinho. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Nós leremos do verso 17 até o verso de número 24. Eu vou convidar os irmãos para que nós façamos essa leitura responsiva desse texto da palavra de Deus. Diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está ao lado dos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo lhe foi entregue com meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai querido, Pai amado, nós louvamos o teu nome, Senhor, pelo teu povo reunido aqui na tua igreja nesta manhã. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Ó Pai, fala ao nosso coração nesta manhã por meio da tua palavra. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nesses dias em que nós estamos vivendo, nós estamos com o país inteiro paralisado numa festa em que as pessoas, milhares de pessoas espalhadas pelo nosso país, estão em busca de alegria, estão em busca de contentamento. E nós não precisamos falar muito a respeito disso, porque basta sair na rua e a gente vê as pessoas vestidas aí com as suas fantasias, alguns saindo, outros voltando. Enquanto nós vínhamos para cá, nós víamos isso. Gente que está em busca de alegria. E eles estão nos trios elétricos, eles estão pelas ruas desfilando, e eles estão buscando alegria. Na música, na bebida, nos prazeres. O nosso boletim até traz um artigo a respeito, né? Mas é curioso porque essas pessoas que estão buscando alegria, contentamento, prazer nessas coisas, elas estão buscando alegria em coisas que são muito passageiras. Porque passada a festa, volta a frustração, volta o vazio. Passado o efeito da bebida, volta também a tristeza. Passada a festa, muitas vezes fica a culpa daquilo que foi feito nesses dias e que não deveria ter sido feito, porque são relacionamentos que não levam a nada. São encontros que terminam em desencontros, que trazem culpa, que trazem tristeza e que voltam àquele estado de tristeza natural. E é interessante, meus irmãos, que a nossa alegria, ela não está baseada em prazeres momentâneos. Louvado seja Deus por isso. Nós não precisamos
ir em busca de um trio elétrico para ter alegria. A nossa alegria é uma alegria que está muito além dessas questões que são momentâneas e pactuais. A nossa alegria não está na música, a nossa alegria não está na bebida. Nós não precisamos dessas coisas para estarmos alegres, porque nós conhecemos uma alegria que vai nos acompanhar a vida inteira. E é interessante que o texto que nós acabamos de ler nos fala de alegria. O texto que nós lemos no Salmo de número 1 também nos fala de alegria, porque fala bem-aventurados, né? Aqueles que têm a sua alegria, o seu prazer na lei do Senhor, e nela meditam dia e noite. Mas o texto, especificamente que nós lemos aqui em Lucas, nos fala sobre alegria. E nós queremos meditar nesta manhã com os irmãos em 3 expressões de alegria que nós encontramos aqui nesse texto de Lucas. A primeira expressão de alegria está lá no verso de número 17. Alegria dos 70 discípulos. A segunda expressão de alegria que nós encontramos aqui nesse texto está lá no versículo de número 20, e é a alegria de toda a igreja, de todo o povo de Deus. E a terceira alegria é a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é curioso porque poucas vezes na Bíblia nós vamos ver no Novo Testamento falando sobre a alegria de Jesus, mas esse texto aqui vai muito além do que a alegria. E ao olhar para esse texto, então, nós vamos ver a razão da alegria desses discípulos. Nós falamos aqui que as pessoas estão buscando alegria nesses prazeres do carnaval. Na música, no trio elétrico, nas danças, nos encontros. Mas aqui, a alegria, a razão da alegria dos discípulos não tinha nada a ver com isso. E a própria alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Do que ele se alegra? Nós poderíamos perguntar. E para que nós não busquemos essa alegria superficial, passageira, porque nós não precisamos, é que nós vamos meditar nessa noite, em primeiro lugar, sobre a alegria dos 70 discípulos. E nós ficamos pensando aqui, por que eles estavam alegres? O texto que nós acabamos de ler, começando lá no versículo de número 17, nos diz assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria. Mas nós vamos voltar um pouquinho lá no início do capítulo de número 10, eu vou ler com os irmãos aí a missão dos 70 e nós vamos entender um pouquinho por que é que eles voltaram tão alegres, tão felizes, porque eles estavam exultantes. Olha lá o que nos diz o versículo de número 1 do capítulo de número 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cidade, o procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. E não andeis a mudar de casa em casa. E quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade, e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, até o pó da vossa cidade que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que
naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que naquela cidade. Meus irmãos, é interessante, porque os discípulos aqui, os 70, eles estavam muito felizes porque o Senhor lhes deu uma missão para que eles fossem pregar o Evangelho, e eles saíram para essa missão, e eles voltaram felizes. Eles voltaram felizes porque a palavra de Deus foi pregada, e aquela missão foi um sucesso. E é interessante que, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós não vamos encontrar em lugar nenhum que eles expulsassem demônios. Lá no versículo de número 9, nós lemos assim: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, o evangelho deveria ser pregado e pessoas deveriam ser curadas. Mas muitos demônios se submeteram aos discípulos e eles ficaram muito felizes pelo sucesso daquela missão. Note também que talvez a razão dessa alegria dos discípulos no sucesso dessa missão, em expulsar demônios, em curar, foi porque já em situações passadas isso não aconteceu, eles não puderam fazer isso. Se nós formos lá, e eu convido os irmãos para que nós abramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, Mateus capítulo 17, nos versos de 19 a 21, nós vemos essa narrativa. Olha lá, então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsar aqueles demônios? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ela passará, e nada vos será impossível. Note que nesse texto aqui de Mateus, aquele jovem possesso por demônios, e os discípulos não puderam curar e nem expulsar aquele demônio. Então eles agora estavam num outro momento, em que eles saíram para uma missão, para pregar, para anunciar o Evangelho, e muitas pessoas foram curadas. E não só isso, mas eles dizem aí no verso de número 17 de Lucas, capítulo 10, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então eles estavam felizes e eles tinham razão para estar felizes, porque eles foram muito bem sucedidos naquela missão. Meus irmãos, logo no versículo de número 18, vamos ler juntos aí comigo? Os irmãos podem ler, por favor, o versículo de número 18, leiamos juntos. Mas ele... Eu via Satanás caindo do céu como demônio. Muito bem, então vejam que Jesus está dizendo para eles, quando eles voltam com toda essa alegria, com todo esse entusiasmo, porque pregaram o Evangelho, porque anunciaram, porque pessoas foram curadas, porque os demônios se submeteram a eles, eles puderam fazer aquilo em nome de Jesus, e eles estavam felizes. E Jesus diz para eles exatamente isso. A ideia aqui, meus irmãos, é que enquanto o Evangelho está sendo anunciado e pregado pelos 70 discípulos, Satanás estava sendo derrotado. Satanás estava caindo. O reino de Satanás estava ruindo. Era um prenúncio de muitas quedas de Satanás, que ele sofreria por conta do Evangelho atingindo as nações. E é isso mesmo. Enquanto o Evangelho de Cristo vai sendo pregado, vai sendo anunciado, o reino de Satanás vai sucumbindo. E Jesus disse isso aos discípulos: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Notem, meus irmãos, que antes de Jesus vir e o Evangelho ser anunciado, as nações estavam cegas.
As pessoas enganadas, escravizadas por Satanás. E na medida em que o evangelho de Cristo é pregado, é anunciado, é chegado, o evangelho começa a avançar e Satanás vai caindo. Mas eles não fizeram isso porque eles eram muito fortes, porque eles eram poderosos, porque eles tinham poder de si mesmo. No verso de número 17, olha aí o relato. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes as serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então eles estavam pregando e anunciando sobre a autoridade de Jesus. Jesus deu aquela autoridade para eles. Autoridade para vencer as obras das trevas. E os 70 estavam felizes por essa autoridade. Meus irmãos, em Romanos capítulo 16, versículo de número 20, nos diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então o apóstolo Paulo aqui está mostrando que o povo de Cristo, os discípulos de Cristo, por meio da pregação da palavra de Deus, por meio do anúncio da palavra de Deus, eles esmagariam a cabeça da serpente. E essa serpente aqui é aquela serpente, Satanás. É isso que o texto nos diz lá, né? Eu vos dei autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos será resistência. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. Em Romanos 8, 38 a 39, nós vemos lá aquele texto que eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então é essa autoridade que os discípulos receberam. É dessa autoridade que eles desfrutaram e que nós também desfrutamos na nossa vida quando pregamos, quando anunciamos a palavra de Deus. Então notem, meus irmãos, que a primeira alegria que nós destacamos aqui nesse texto é a alegria dos 70. E a razão da alegria não é a alegria do carnaval, não é a alegria do trio elétrico, é a alegria de pregar a palavra de Deus, e pregar com fidelidade, e ver gente sendo liberta, gente sendo curada, gente sendo liberta do poder das trevas. Meus irmãos, a primeira alegria está relacionada com a vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas. E os 70 discípulos, eles vivenciaram isso, eles experimentaram isso, e eles estavam felizes, e era uma alegria legítima, era uma alegria ao ver o avanço do reino de Deus. Mas Jesus aqui aproveita essa alegria para mostrar uma alegria muito maior do que a de pregar o evangelho. Jesus agora, ele vai mostrar aos discípulos que pregar a palavra de Deus e fazer aqueles sinais era alguma coisa maravilhosa, mas que havia algo mais extraordinário do que os sinais, do que os demônios se submetendo a eles. E é a segunda característica que nós vamos destacar aqui no nosso texto, que está lá no versículo de número 20. É a alegria maior do que a primeira. Olha o que nos diz lá o verso 20. Vamos ler todos juntos? Lucas 10, 20. Vamos lá. Não obstante... Muito bem, meus irmãos. Jesus, então, ao ver os discípulos com toda aquela alegria, que era legítima, imaginem, a gente fica pensando, eles saíram de cidade em cidade, demônios se submeteram a eles, cegos passaram a enxergar,
mudos passaram a falar. Era alguma coisa extraordinária mesmo. Mas Jesus diz para eles: olha, tudo isso é muito bom, tudo isso é verdade, mas existe alguma coisa muito mais importante do que isso. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Meus irmãos, não pode haver maior alegria na nossa vida do que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não pode ter maior alegria do que essa. Até porque, meus irmãos, há muitos sinais que são feitos e nem sempre são verdades. Há muita ilusão. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus mesmo disse para aqueles homens: lembram-se, em teu nome nós não curamos, né? Vão dizer para Jesus lá naquele dia: em teu nome não curamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. E o que Jesus vai dizer para eles? Naquele texto de Mateus capítulo 7, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então existe muita simulação. Ou seja, essas coisas que os discípulos viram, elas foram muito importantes, mas elas não são o essencial. Porque não adianta nada disso se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida. E meus irmãos, essa é a bênção maior, é o maior milagre que Deus pôde fazer pelo homem. É dar ao homem um novo coração, uma nova vida, é experimentar um novo nascimento e ter o nosso nome escrito no livro da vida. É a maior alegria que alguém pode ter, é saber que Deus escreveu o seu nome, o meu nome, no livro da vida. Que bênção, que maravilha, temos essa convicção, essa certeza, experimentarmos essa bênção de que nós somos do Senhor. E o melhor ainda é que nós não fizemos nada para isso, mas Ele fez tudo. Ele foi àquela cruz, Ele derramou o seu sangue precioso para que eu e você pudéssemos ter essa alegria, essa bênção. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que os anjos de Deus, eles não se alegram com a expulsão de demônios. Mas o que alegra um anjo é ver um pecador se arrependendo. Vamos lá um pouquinho mais à frente em Lucas, capítulo de número 15. Abra sua Bíblia um pouquinho mais à frente, vamos lá ver. Lucas 15, 7. Olha o que nos diz aí. Digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então vejam que os anjos de Deus, eles se alegram quando um pecador se arrepende. E mais, o que alegra um anjo? Olha lá no versículo de número 10, 15, 10, olha lá o que nos diz o texto. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Então, notem, meus irmãos, que os anjos, eles não se alegram quando você compra um carro novo, quando você ganha uma promoção, quando você está bem de saúde, ou até mesmo quando você é curado. Mas os anjos se alegram quando um pecador se arrepende, quando alguém tem o seu nome escrito no livro da vida. Isso nos ensina muita coisa, meus irmãos. Eu creio que nós precisamos pensar a razão da nossa alegria e agradecer a Deus por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Temos essa convicção, essa certeza de que aquele preço foi pago para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida. Há muita gente preocupada em arrecadar e juntar bens materiais e imateriais, e isso não tem nada de errado. Nós precisamos
trabalhar, cuidar da nossa vida, ter os nossos objetivos. Mas é muito perigoso quando nós colocamos essas coisas como se fossem as últimas e nos esquecemos de ter a nossa prioridade nos tesouros celestiais. Ter os nossos olhos, como o apóstolo Paulo nos diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Lá deve estar o nosso coração. Lá sim, nós devemos juntar esses tesouros. E como é que nós podemos fazer isso? Nós fazemos isso quando nós pregamos a palavra de Deus. Quando nós anunciamos aquelas pessoas que estão perto de nós, que existe um Deus maravilhoso que morreu naquela cruz para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida, tirando pessoas das trevas, trazendo pessoas para o caminho de Cristo, e é isso que gera alegria no céu, e é isso que nos faz ter galardão, não de bens passageiros, que se acabam, que podem ser corrompidos, mas de bens duradouros e eternos, que é a vida eterna. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vimos aqui a alegria dos 70 discípulos, porque pregaram a palavra de Deus, porque foram bem-sucedidos na sua missão. Em segundo lugar, nós vemos aqui Jesus falando que, embora essa alegria ela fora legítima, ela não era a mais importante. Porque o mais importante é a convicção de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Notem porque Judas provavelmente estava aqui no meio desses discípulos. Ele participou daqueles milagres. Ele participou daquele momento em que os demônios se submeteram. Mas nós sabemos o seu fim. Então ter o nosso nome escrito no livro da vida é algo muito importante. Mas a terceira e última alegria que nós queremos destacar aqui nesse texto é a alegria de Jesus. Notem que lá no versículo de número 21, nos diz que naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Meus irmãos, o texto nos diz que Jesus, nas outras situações, nós vimos o texto falando em alegria, mas aqui é muito mais do que alegria. O texto nos diz que Jesus exultou. Meus queridos irmãos, é curioso que nós vemos poucas vezes Jesus se alegrando na Bíblia. Nós vemos Jesus chorando. Aliás, por 3 vezes nós vemos na Bíblia que Jesus chorou. Mas alegria não, mas aqui é mais do que alegria. É um termo mais incisivo. Jesus exultou de alegria. E ele ficou alegre, é muito mais do que alegre. Ele se alegrou porque, em primeiro lugar, ele viu a alegria dos discípulos. Em segundo lugar, porque ele viu a vitória do reino de Deus, o reino de Deus avançando sobre a terra. E ele viu que essa alegria é revelada aos humildes. Ou seja, Jesus revelou àqueles com quem ele tem intimidade. A alegria do Senhor é para aqueles que são dele. É por isso que o mundo acha que a pregação da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura para aqueles que não creem, porque eles não conseguem entender, porque foi revelada aos pequeninos, foi revelada aos humildes, não foi revelada para as autoridades, não foi revelada para os sábios, para os fariseus, para os mestres religiosos da época, mas foi revelado exatamente para os pequeninos. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Meus irmãos, é uma alegria espiritual, é uma alegria revelada aos humildes servos do Senhor. Veja aqui no versículo de número 22, nos diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Filho, senão o Filho,
e aquele a quem o Filho quiser revelar. São aqueles que têm comunhão com ele. E Jesus se alegra, porque os discípulos estavam vendo essas coisas, estavam presenciando essas coisas. E notem, meus irmãos, que no versículo de número 23, nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte para eles: olha, voltando-se Jesus para os seus discípulos, ele lhes disse particularmente: vocês são felizes, vocês são alegres, vocês são bem-aventurados. E sabe por que vocês são bem-aventurados? Porque os olhos de vocês veem coisas que muita gente quis ver e não pôde ver. E ele vai falar o que alegra o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo de número 24, ele diz: pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Meus irmãos, num sentido mais completo aqui, nós poderíamos dizer que a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós façamos a sua vontade. Aliás, o próprio Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? Se fizerdes a minha vontade. Então, meus irmãos, aqueles discípulos, eles foram bem-aventurados, porque muitos reis, muitos profetas, muitos sacerdotes quiseram presenciar e ver o que eles estavam vendo e não puderam ver. Mas aqueles discípulos viram. Aqueles discípulos caminharam com Jesus. E Jesus disse: vocês são bem-aventurados por isso. Vocês são felizes por isso. Então pregar o Evangelho, meus irmãos, é alguma coisa extraordinária. Porque quando nós pregamos, quando nós anunciamos, quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos falando daquilo que é mais precioso. E vidas são resgatadas das trevas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus e por esse poder extraordinário que nós não entendemos. Como pessoas são alcançadas por esse amor das formas mais diversas, seja por você pregando, seja pela literatura que é distribuída, seja por uma Bíblia que é entregue, mas o Evangelho de Cristo vai anunciando, vai sendo anunciado, vai sendo propagado, vai sendo testemunhado e vidas vão sendo transformadas pelo poder de Deus. Aqui na cidade de Niterói, existia uma livraria ali no centro, em frente ao Plaza. Aqueles que são moram há mais tempo aqui, se lembram da Juerp. Era a única livraria evangélica que havia aqui em Niterói. E isso nos foi contado por um vendedor daquela loja. Um rapaz entrou ali para tentar pegar alguma coisa, e ele entrou na livraria evangélica, ninguém está olhando ninguém, porque se confia que todo mundo que vai ali é crente, é temente a Deus. E aquele rapaz entrou na livraria e ficou ali passeando para lá e para cá, e quando alguém deu uma bobeira, ele pegou uma Bíblia e saiu sem pagar. E foi para casa. E ele pegou aquela Bíblia e, chegando lá na sua casa, ele tentou vender aquela Bíblia para as pessoas que ele conhecia. E ofereceu para um, ofereceu para outro, e não conseguiu vender para ninguém a Bíblia. Talvez as pessoas ficaram já ressabiadas, né? Uma Bíblia novinha, sabendo, quem sabe, dos seus costumes. Não compraram a Bíblia. Ele então guardou a Bíblia lá no seu armário. E um belo dia, ele estava um dia de tristeza, no vazio da sua existência, e ele pegou aquela Bíblia e começou a ler a Bíblia. E ali, o Espírito Santo trabalhou no coração daquele homem, e ele foi convertido. E aí então passou a frequentar a igreja com aquela Bíblia. E foi para ser batizado. E quando ele foi para ser batizado, ele procurou o seu pastor e disse: pastor, essa Bíblia aqui, ela tem uma história meio complicada. E contou ao pastor como ele tinha adquirido aquela Bíblia. E o pastor ouviu o relato daquele moço
e disse para ele: mas isso é fácil, não há problema nenhum. Vai lá na livraria, conte o que você fez e pague a Bíblia que você pegou lá indevidamente. E aquele moço ficou pensando naquilo, mas ele havia de fato sido chamado pelo Senhor, sido convertido pelo Espírito Santo, nasceu de novo, e ele chegou lá na livraria, procurou esse vendedor, contou a sua história e pagou a Bíblia. E aquele moço foi batizado. Meus irmãos, a palavra de Deus por si só não precisou de ninguém anunciar o evangelho para ele. E nós poderíamos aqui dar relatos das mais diversas maneiras como Deus tem agido na vida das pessoas para trazer o novo nascimento, para trazer alegria perene, para dar convicção da vida eterna. Eu me lembro do reverendo Cleômenes, pai do reverendo Paulo, que escrevia. O reverendo Cleômenes sempre foi de escrever muitos folhetos. Aliás, ele escreve muito bem, né? Nós estamos aí com um livro na igreja que é do reverendo Cleômenes. Mas o reverendo Cleômenes, em anos passados, ele escrevia muitos folhetos evangelísticos, sempre. E estimulava a igreja para distribuir folhetos. Então os irmãos ficaram ali na Praça Araribóia distribuindo folhetos, e também acho que no Largo de São João, naquela Praça de São João. Enfim, o fato é que alguém pegou o folheto, jogou no chão, né? E depois alguém passou, pisou naquele folheto, o folheto grudou no pé do rapaz, e ele pegou o folheto, leu o folheto, e foi à primeira igreja de Niterói, e deu o testemunho, né? Ali ficou, foi recebido, foi batizado. São muitas histórias que nós temos para contar de como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E é por isso que nós precisamos pregar, nós precisamos também experimentar a alegria daqueles 70 discípulos. Nós precisamos nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Mas nós também podemos nos alegrar, porque o Evangelho, a palavra de Deus, tudo foi entregue e foi revelado, e nós pudemos testemunhar, assim como aqueles discípulos. Tanta gente do Antigo Testamento passou a vida toda esperando o Salvador e não viu, e nós pudemos ver assim como aqueles discípulos. E nele nós somos salvos, nós somos remidos, nós somos alegres, e a nossa alegria, ela está em fazer a vontade de Deus, em anunciar o reino de Deus. E essa alegria está perto de nós. Basta crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero encerrar a nossa palavra nessa noite perguntando: onde está a sua alegria? Onde você tem buscado alegria? Qual a razão da sua alegria? Eu quero convidar você. Quem sabe você ainda não tem a convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas a palavra de Deus nos diz, Jesus dizendo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então hoje é o momento oportuno para você experimentar esta alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida. Hoje, agora, é o momento oportuno para isso. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos anunciar, para que nós possamos ter também na nossa vida essas 3 expressões de alegria. Alegria dos 70 discípulos, por pregarem. Alegria da igreja, por ter o nosso nome escrito no livro da vida. E saber que a alegria do nosso Salvador é anunciar a sua palavra, é fazer a sua vontade, e é ter o prazer de ter o nosso nome escrito no livro da vida.